Olá, meus queridos, mais uma aula aqui do seu canal, Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. A gente continua com a genética, agora te falando da ausência de dominância ou herança intermediária ou dominância incompleta. Você vai ver uma situação da genética que foge das leis de Mendel, obviamente não ali foi estudada por Gregor Mendel, mas é sim uma forma de ocorrer a transferência de características entre gerações. Eu estou te falando de uma situação em que surge uma terceira variação de uma característica. Por exemplo, na flor maravilha ou Mirabilis jalapa, nós temos ali flores vermelhas e flores brancas. Quando cruzadas entre si, existe a possibilidade de surgir uma flor rosa. A característica rosa é uma terceira variação da cor, obviamente. Ela está entre o vermelho e o branco, não é isso mesmo? Quando acontece esse tipo de coisa, surge uma terceira variação de uma característica que está entre duas, a gente tem isso que a gente chama aqui em genética de ausência de dominância ou herança intermediária. É uma linha rápida também para a gente trabalhar esse conceito que não tem a ver com a primeira lei de Mendel, nem com a segunda lei de Mendel, claro, é um outro tipo de herança de condição aqui da genética, tá certo? Então, eu espero que você aproveite a aula, claro, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, dê um like se você gostar, vamos para a aula então. Então tá aí, gente, olha só, ausência de dominância, vamos ver de que se trata, né? Eu estava te mostrando ali as flores, né? Por exemplo, né? Deixa eu só voltar aqui, pronto, ó, tá vendo? A flor de maravilha, ou flor maravilha, ela tem aqui, ó, flores vermelhas, flores brancas e um terceiro tipo que está entre o vermelho e o branco, que é a rosa. Então você tá vendo? A gente tem três características, isso é diferente lá da primeira lei de Mendel. Mendel trabalhou com as ervilhas, né? Nesse tipo de vegetal, só existem duas variações para cada característica. A ervilha ou é amarela ou é verde, a planta é alta ou é baixa, a vagem é lisa ou é ondulada, não é isso? Então fica muito fácil, ficou fácil para o Mendel, claro que ele tem todo o mérito, né? Mas ficou fácil para ele determinar que cada característica é condicionada por dois fatores ou genes, não é isso? Aqui não, aqui a gente tem uma variação, um caso especial aqui da genética, a gente pode dizer assim. Então tá, agora vamos lá, ó, conceituando, né? Ausência de dominância ou herança intermediária, tá certo? O que a gente vê aqui, né? Ó, ocorre quando não existe, tá vendo? Relação de dominância entre os alelos. Como que é isso? O heterozigoto é diferente dos dois homozigotos. Surge uma terceira variação, tá certo? Que está entre características, está entre extremos. Olha, uma característica intermediária, é isso que eu estou tentando dizer para você, tá ok? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo com o maior prazer. O exemplo é a flor maravilha, Mirabilis jalapa, tá aqui o nome científico dela. Olha só o que acontece, geração parental, flor vermelha com flor branca. Você imagina que são puros ou puras essas gerações, ou seja, essa flor vermelha só tem genes para a flor vermelha e essa branca só tem genes para a flor branca. Olha o que acontece, vermelho com branco, dá uma rosa. A rosa é nitidamente uma terceira cor, uma terceira variação dessa característica que é a cor e está entre o vermelho e o branco, não é isso, né? Então nós temos aqui um caso típico de herança intermediária. Você suspeita que não é a primeira lei de Mendel porque aparece uma terceira coisa, uma terceira variação dessa característica aqui que no caso é cor e essa característica está entre duas. Então isso não é a primeira lei de Mendel, tá certo? Essa é a intenção também da aula, te ajudar a identificar quando não é primeira lei de Mendel. Então vamos lá, gente, nós temos aqui a geração parental, flor vermelha com flor branca. Vamos à simbologia, né? Eu vou usar o Vzão para gene de cor vermelha, o Bzão para cor branca. Eu tenho que usar letras diferentes, porque não tem dominância, não tem o dominante Azão, né, se sobressaindo em relação ao recessivo Azinho. Não vou usar a mesma letra, por isso que eu estou usando letras diferentes, tá certo? Então, os genes aqui, ó, a Vzão, a flor vermelha, aliás, só tem Vzão e a branca só o Bzão. Olha só, usando assim e a maneira correta, fica claro de ver, ó, que essa rosa, ela tem o Vzão da vermelha
e o Bzão da branca. Juntos, eles não se sobrepõem, não tem dominância do Vzão sobre o Bzão e vice-versa. Tem os dois se expressando mais ou menos, é como se fosse isso, e dando uma característica diferente, que está entre o vermelho e a branca. Olha só as rosas, como que elas são, então. Elas são Vzão, Bzão, tá ok? Vamos fecundar rosa com rosa, nós vamos ter lá rosa cruzando com rosa, ou seja, Vzão, Bzão cruzando com Vzão, Bzão. O que que dá isso? Você já decorou quando é heterozigoto com heterozigoto? Né? Vai dar, ou no caso aqui, Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão de novo e o Bzão, Bzão, não é isso? Ó, decora isso. Se você não sabe fazer isso, ainda me fala que eu te ajudo, tá certo? De alguma forma, grava um vídeo, se for o caso, só para isso. Olha só os descendentes da geração filial 2. Essa F2 é a F2 aqui da Mirabilis Jalapa, hein? Não é a F2 lá do Mendel, tá certo? Muito parecida, porém, mas os fenótipos são diferentes, né? Ó, nós vamos ter 1/4 de vermelhas, a maioria vai ser rosa mesmo, 2 em 4, e 1/4 de brancas. Como são genes? Essa vermelha é Vzão, Vzão. Essa rosa é Vzão, Bzão. Vzão, Bzão de novo, né? Porque nós temos mais uma possibilidade de Vzão, Bzão, não é isso? É só fazer o cruzamento, gente, ó, Vzão, Bzão com Vzão, Bzão, tá ok? Isso vai dar, vou colocar aqui para vocês, ó, vai dar Vzão, 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 Bzão, vai dar Vzão, Bzão de novo e vai dar o Bzão, Bzão. Cadê o Bzão, Bzão? Tá aqui, ó, tá certo? Então, faz o cruzamento que você não erra. Você, é claro, só tem que descobrir antes que se trata de uma herança diferente da primeira lei de Mendel. Tem uma característica, uma terceira variação de uma característica que está entre duas. Então, você tem que trabalhar, inclusive, com letras diferentes para simbolizar os genes, ok? Proporção dos fenótipos, ou seja, do aspecto externo, que no caso aqui são as cores. Nós temos aí uma vermelha para 2 rosas para uma branca, tá vendo? 1/2 para 1. Se fosse a primeira lei de Mendel, a gente ia ter 3 que tem a característica dominante, se fosse ervilha seriam 3 amarelas, e uma só que tem a característica recessiva, no caso das ervilhas ainda, mantendo o exemplo, seria uma verde, né? Seria 3/1, aqui não, aqui a gente tem a proporção modificada também, então isso já é uma diferença da primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel a proporção é 3/1, 3 dominantes para uma recessiva. Aqui não, a gente tem 1/2/1, tá certo? Certo, gente? Então, mais uma aula rápida aqui de genética, um caso especial da genética que não tem a ver com a primeira lei de Mendel, para você aprender aí mais um pouquinho aqui com o nosso canal. Espero que tenha ajudado, que você tenha aprendido. Abraços, beijos, até a próxima aula.